Bom, agora vamos falar dos acidentes. No caso de ocorrência de acidentes ou emergências ambientais, o órgão ambiental deverá ser comunicado, devendo também ser encaminhado ofício devidamente assinado pelo responsável pelo empreendimento, contendo as causas do acidente e descrição do fato e as ações que foram adotadas para mitigar o impacto, em prazo máximo de 5 dias após o acidente. Por que tem esse prazo? Porque, caso chegue ao ouvido da secretaria, do órgão ambiental, que aconteceu um acidente, né? Que, claro, a gente não quer que aconteça, mas aconteceu alguma coisa e o posto não notificou, não comunicou o órgão ambiental, pode ter problema, tá? Pode ser algum vizinho, pode ser algum concorrente, pode ser um transeunte, pode ser qualquer pessoa. Tá vendo o que está acontecendo no negócio, tira foto e manda para o órgão ambiental. Então, assim, todo e qualquer acidente que acontecer, logicamente, com todas as medidas que vocês forem tomar, né? Tudo que vocês forem fazer para mitigar esses impactos, vai ser reportado ao órgão ambiental. Então, é para apenas comunicar o que aconteceu e as medidas que foram tomadas para que nada aconteça e possa causar danos maiores. Dedetização. Manter o serviço de dedetização de toda a área do empreendimento, a fim de conter a proliferação de roedores e insetos, armazenando os comprovantes de realização dos serviços prestados, apresentando a fiscalização ambiental sempre que solicitado. Os mesmos deverão ser realizados por empresa devidamente licenciada. E aí, no caso, apresentar cópia da licença ambiental da empresa, né, que também faz a dedetização, juntamente com os comprovantes de realização dos serviços. Paralisação. Ocorrência de paralisação da atividade da empresa no prazo de 15 dias após a paralisação e ainda atender aos seguintes critérios conforme sua aplicabilidade. Em caso de paralisação, com o encerramento das operações e empresas... Em caso de paralisação, com o encerramento das operações e empresas, deverá solicitar o arquivamento do processo e apresentar relatório de desmobilização e ou descaracterização da atividade, acompanhado de cronograma. Em caso de paralisação, com encerramento das operações e impossibilidade de desmobilização e ou descaracterização da atividade, deverão ser apresentadas as justificativas técnicas para análise e aprovação. Para demais casos relacionados à paralisação, deverão ser apresentadas as justificativas técnicas para análise e aprovação. Então, qualquer paralisação que aconteça no empreendimento, o órgão ambiental deve ser comunicado. E se não puder fazer desmobilização ou descaracterização, uma justificativa técnica. Publicação. Como eu falei, né, lá nas licenças, aqui nesse momento, na licença de operação, só quando é recebida a licença de operação, o empreendimento tem a obrigatoriedade de publicar, ok? Então, quando o cliente recebe a licença, rapidinho ele tem que fazer a publicação que obteve a licença de operação. E aí varia de localidade para localidade, o texto, né, que vai ser apresentado. A placa. A placa de sinalização é uma placa que é colocada no empreendimento com o número da licença, no caso, a licença de operação, atividade, né, e fixada para quem entrar, para a fiscalização entrar, ver, para as pessoas saberem que aquele estabelecimento ele tem licença ambiental. E, detalhe, a renovação dessa licença tem prazo. Não é esperar vencer a licença para dar o início da renovação. Não. 180 dias antes do vencimento já é para ser providenciada essa renovação. Agora os documentos. Agora vamos lá. Vamos ver os documentos que eu elenquei aqui para vocês para a gente tratar desses assuntos. O CTF-APP. O Cadastro Técnico Federal
ele é um cadastro que o empreendimento, no caso, o posto de abastecimento, né, combustível, a partir do momento que ele tiver a licença de operação, que é a licença para ele funcionar, ele deve dar entrada junto ao IBAMA para ter esse cadastro técnico dessa atividade que é enquadrada na relação do IBAMA como uma atividade potencialmente poluidora, ok? Então, a partir do momento que você tenha a licença de operação, você dá a entrada nesse cadastro técnico federal. E todos os itens que são realizados durante o ano, as condicionantes da licença de operação do órgão ambiental que foi solicitado anteriormente, essas informações é que vão alimentar o relatório anual. Então, eles trabalham juntos, mas o órgão ambiental, aonde a gente faz a licença de operação, não vai te ajudar e não vai dizer para você que você tem que se inscrever no CTF, ok? Para se inscrever no CTF, APP, o empreendimento tem que fazer Para fazer a inscrição no CTF APP, que é o cadastro da atividade, qualquer pessoa pode fazer, seja uma pessoa destacada do empreendimento, né, do quadro de funcionários administrativo, que vai ser responsável por isso, ou um consultor ambiental, que precisa fazer o cadastro dele, AIDA, que é o CTF AIDA, para profissionais, ok? Então, qualquer pessoa pode se inscrever, desde que entenda da responsabilidade. Uma vez que essa função passe de uma pessoa para outra, é muito importante que tudo seja passado direitinho. Se o profissional que fazia isso da parte administrativa foi mandado embora, como é que eu posso dizer? Peraí, deixa eu pensar nesse pedaço aqui. Nesse momento, se o profissional responsável por essa parte, né, do quadro administrativo for desligado da empresa, outra pessoa automaticamente tem que ser destacada para fazer isso, ok? Não pode deixar esse cadastro haver navios, não. Sempre tem que ter uma pessoa responsável para informar ao IBAMA as questões ambientais da atividade, do empreendimento, ok? O RAP, Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Anuais. O RAP tem como função a obtenção de dados e informações para colocar... Corta. O RAP tem como função a obtenção de dados e informações para colaborar com procedimentos de fiscalização e controle ambiental. O modelo do relatório é definido pelo IBAMA, que atualmente é regulamentado pela Instrução Normativa 22 de 2021. O período regular para preenchimento e entrega do RAP é de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano. Os dados a serem preenchidos deverão ser referentes ao exercício da atividade no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. É uma ferramenta instituída como obrigação acessória à TCFA pela Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o que acontece? Todas as atividades do empreendimento, né, todos os serviços prestados devem ser guardados, todos os comprovantes, todas as notas, todos os relatórios, para que, nesse momento, seja alimentado esse banco de dados, ok? Então, anualmente, eu costumo dizer para os meus alunos e para os meus clientes que aqui é esqueci. Não é mentira. É o imposto de renda. Eu costumo falar para os meus alunos e para os meus clientes que esse é o imposto de renda ambiental. Todos os recibos que são enviados, todos os contratos, tudo direitinho, referente ao ano anterior, são juntados e são inseridos no site do IBAMA, ok?
uma vez por ano. Então, tudo que foi feito ano passado é juntado e anexado nesse relatório. E essa TCFA, o que é isso? É a taxa de controle e fiscalização ambiental. É uma taxa que é paga trimestralmente. A TCFA é prevista no artigo 17b da Lei 6938, teve a redação dada pela Lei Federal 10.165 de 2000 e regulamentada pelo IBAMA por meio da Instrução Normativa 17 de 2011. É uma espécie de tributo para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, definida pelo cruzamento do grau do potencial poluidor com o porte econômico do empreendimento. Essas informações são fornecidas pelo próprio empreendimento, ao se inscrever no CTF-APP. Quando a empresa, o empreendimento, é inscrito nesse cadastro, as informações vão gerar essa taxa, ok? Por isso que tem que ser feito com muito critério e muito cuidado para que não seja... Peraí. O preenchimento do CTF, né, do cadastro técnico, deve ser feito com muito critério e muito cuidado para que não gere problemas no futuro. Então, todas as informações que são solicitadas no início, nesse preenchimento, é que vão gerar o valor da taxa, ok? Existem duas possibilidades. Ou o empreendedor imprime de uma vez todas as taxas, todos os boletos e deixa na pastinha, né, de contas a pagar, ou lembra, tem lá, bota um post-it para imprimir trimestralmente. Pode ser feita dessas duas formas. Imprimir tudo de uma vez ou então imprimir quando estiver chegando na data de pagamento. E o valor dessa taxa, ele é definido com dois critérios, o porte econômico e o potencial poluidor e utilizador de recursos naturais. É um cruzamento de informações. Então, lá no site do IBAMA tem essas informações, o tipo de porte da empresa, ok? O potencial poluidor tem uma tabelinha e aí chega-se a esse valor. E como é que se paga? O sistema calcula e gera o boleto, entendeu? Aí gera atividade, data de início e porte econômico. Então, tudo que foi declarado, ele gera esse boleto. E a TCFA é devida a partir da data de início da atividade, declarada no CTF-APP. Adriana, e se a empresa não tem licença ambiental para funcionar? Isso é uma questão muito, muito complicada, porque para a empresa fazer determinadas atividades, se ela estiver cadastrada, né, como potencial poluidor e tiver listada como atividade do CTF, APP, eu não sei como é que ele funciona. Deve funcionar completamente ilegal. Então, assim, se é uma atividade que, para funcionar, precisa de uma certificação do IBAMA, precisa desse relatório anual para ter a certificação ambiental, ele funciona completamente na ilegalidade, tá? Porque se você precisa ter a licença de operação para dar entrada no CTF, e se você tem um CNPJ, e se você faz essa atividade, é uma situação bem complicada, ilegalmente, tá? Então, ande na linha, porque uma hora essa conta chega. E a hora que chegar, dependendo de como for, é bem provável que vai ter que fechar a atividade e vai ter tanta multa para pagar que o empreendimento não vai ter pernas para funcionar. O não pagamento da taxa nos prazos devidos ensejará o lançamento do crédito e a notificação, a cobrança, pelo IBAMA enviada pelo correio. Recebida a notificação, o contribuinte pagará a guia ou, se discordar, terá 30 dias para impugnar a notificação. Vai apresentar defesa de acordo com aquela cobrança, se o cliente achar que é exorbitante. O MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos. Espera aí.
O MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, é o documento emitido pelo gerador, no caso, o posto de combustível, ou o consultor contratado, ou a empresa que vai prestar serviço. Por que eu coloquei da empresa que vai prestar serviço? Porque muitas vezes o gerador não sabe fazer, e a empresa, como ela já está habituada a fazer isso, ela oferece para o cliente por uma taxa mínima para poder prestar esse serviço. O consultor também, ele pode, dependendo do tipo de contratação que ele tem, ele pode também cobrar para fazer esse tipo de serviço. Feito no site do sinir.gov.br para determinado resíduo que será transportado e destinado corretamente. Não é só o resíduo da caixa separadora que serve para fazer esse manifesto, não. Outros resíduos também, tem lá uma listagem bem grande que atende. E para que serve? Esse documento serve de controle para que seja feita o transporte da carga corretamente, desde a geração até a destinação final. Caso o transporte contratado seja parado ou ocorra um vazamento, estará descrito todos os seus dados, desde o conteúdo, a origem e o destino final deste resíduo, bem como todos os envolvidos no processo. O gerador, o transportador e a destinação final também emitirão documentos em que essa informação se cruzará na plataforma do IBAMA, sendo importantíssima para apresentar e completar as movimentações residuais por parte dos geradores e toda a cadeia de prestadores de serviço. Então, o que acontece? Mais uma vez, tem o cruzamento de informações na plataforma do IBAMA da empresa que gerou essa quantidade, da empresa que transportou essa quantidade e da empresa que recebeu, né, no caso, a destinação final dessa quantidade. Então, quando a empresa transportadora e a empresa de destinação final forem fazer os seus RAP, né, que eles também têm que apresentar para o IBAMA, vai constar o nome do posto de combustível que transportou, que coletou aquele volume que teve a coleta no mês tal, no mês tal, no mês tal e no mês tal, que a empresa ABC fez esse transporte e que foi recebido lá na destinação final. Então, existe esse cruzamento de informação. A NBR 13786, que a gente mencionou lá atrás, de 2005, essa norma estabelece os princípios gerais para a seleção do equipamento do sistema subterrâneo, de armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos, destinados a postos de combustível. Serve de base para a implantação de uma atividade de posto de combustível. Perdão, vou ler de novo. Essa norma estabelece os princípios gerais para a seleção dos equipamentos para sistema subterrâneo, de armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos destinados a postos de serviço. Serve de base para a implantação de uma atividade de posto de combustível. Então, antes da instalação, é importantíssimo que seja seguida essa NBR. A empresa que faz a obra, que faz a instalação, a empresa que é... esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra. Nossa, falei tanto dela, agora esqueci. Eita! Certificado. A empresa que é certificada, ela já segue à risca essa NBR. Ok? Então, não tem nenhum tipo de contradição na instalação. Ela já segue. Então, por isso, a certificação dela é garantida, porque ela segue à risca as exigências advindas da NBR. A Resolução CONAMA 430, de 2011, ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. No parágrafo único, o lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nessa resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições no órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário.
No artigo 16, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo, resguardada outras exigências cabíveis. Quando o órgão ambiental, quando solicita análise desses efluentes, ele tem que determinar o parâmetro. Caso não determine o que tem que ser observado, segue-se a resolução CONAMA 430, ok? Isso eu já falei lá atrás, quando a gente fala de análise de água. A CONAMA 362, de 2005, ela estabelece a logística reversa de todo o óleo lubrificante usado ou contaminado. Ela determina que deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos seus constituintes. Os produtores, fabricantes e importadores são obrigados a coletar ou garantir o custeio de toda a coleta, de todo o óleo lubrificante disponível, usado ou contaminado, na mesma quantidade que coloquem no mercado, conforme metas progressivas, intermediárias e finais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e de Minas e Energia, em ato normativo conjunto. Então, os óleos lubrificantes, eles fazem parte da logística reversa, ok? Se vocês forem olhar lá na Política Nacional, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010, lá contempla óleo lubrificante. Então, o item que é contemplado na logística reversa, toda a cadeia de produção, seja fabricante, importador, vendedor e destinação final, né, no caso, destinação não, o cliente final, ele deve participar voltando para o fabricante o produto. Então, no caso aqui, são as embalagens e o óleo lubrificante. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Agradeço imensamente. Essa é uma parceria do Aprenda Licenciamento Ambiental e da Brasil Postos. E estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer solicitação. É só entrar em contato. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Vou gravar outra. Então, era isso que eu tinha para falar para você. Agradeço a oportunidade. Caso surja alguma solicitação, alguma demanda, alguma... Não, peraí. Deixa eu fazer no final. Bom, então eu agradeço a nossa parceria, agradeço essa oportunidade. Não, não ficou bom. Eu vou gravar várias, aí você vê aqui ficar melhor, tá bom? Bom, agradeço até aqui. Acho que vai ser a primeira mesmo. Muito obrigada. Era isso que eu tinha que apresentar para você hoje. Essa é uma parceria do Aprenda Licenciamento Ambiental com a Brasil Postos. E caso tenha alguma dúvida, alguma solicitação, é só entrar em contato. Obrigada e até a próxima.